24 horas de louvor e adoração. Você tá ligado na Jovem Gospel FM, rádio feita para quem adora. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Seja bem-vindo e vamos à nossa reflexão. Toque de adoração no ar. Obrigado pela sua companhia. Jovem Gospel. Hoje nós vamos falar sobre o caminho que Deus abre pra gente em meio às tribulações, em meio às circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. E muitas vezes a nossa visão é tão limitada que olhamos só o que está ao nosso redor, à nossa frente, mas Deus conhece muito além, sabe de todas as coisas. A nossa leitura hoje é 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 1 a 11. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os seus israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre elas. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A arte de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. A gente vê a leitura detalhando, a armadura do Golias, os detalhes das suas ferramentas, das suas armas. É um pouco assustador, Sim. Pra gente pensar como vai enfrentar um gigante como esse. E todos aqueles soldados daquela época são soldados valentes, altos, fortes. Tinham medo do Golias, de 2,90 metros de altura, quase 3 metros de altura. Então a gente pensa o seguinte: os problemas, eles surgem em nossa vida. Eles vêm de várias formas. As dificuldades, elas se apresentam para nós como coisas horrendas. E a gente focaliza e mentaliza e vê só aqueles problemas grandes, aquelas armas que vêm contra nós. A gente fica pensando naquilo e esquece que nós estamos com Deus, que é muito maior do que todos esses problemas aí. E Deus nos dá o livramento, nos dá a força, nos dá entendimento para saber lidar com as circunstâncias, os problemas da vida. Davi confiou no Senhor. Não aceitou-se que o Senhor fosse blasfemado na boca daqueles filisteus. Não aceitou aquele filisteu humilhar o exército do Deus vivo e tomou a dor para si e foi à frente da batalha, sendo pequeno em relação aos outros soldados, mas porque ele confiou em Deus. Nessa passagem o autor relata atos de 2 personagens. O primeiro deles é o guerreiro Golias, descrito em sua grandeza brutal, suas ferramentas, com todo aquele aparato
causar medo só em olhar. Ele é fisicamente forte, vaidoso e prepotente e está armado com instrumentos de guerra gigantescos. Talvez instrumentos mais pesados do que o próprio combatente que era Davi. Tudo para meter medo e impressionar, o que realmente acontecia. Ele acusa os israelitas de serem servos de Saul, e nisso ele tinha razão. O povo cometeu uma tolice de pedir um rei como os outros povos tinham rejeitado o governo de Deus e menosprezado o seu profeta Samuel. Se a gente for ler um pouquinho mais atrás, nós vamos perceber que o povo queria um rei, né? Tanto é que o profeta Samuel chegou para o Senhor triste, e o Senhor falou para ele: não, Samuel, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Porque quando nós deixamos de querer ouvir a voz do Senhor, quando nós deixamos de ler a sua palavra, de orar a Ele, nós estamos rejeitando o Senhor, estamos rejeitando os seus conselhos, estamos rejeitando a sua sabedoria. Nós queremos enfrentar tudo sozinhos e muitas vezes confiando até nas nossas riquezas, nos nossos bens, talvez nas pessoas que estão ao nosso redor, e esquecemos que existe Deus. Pensando que ninguém poderia competir com ele, Golias faz a proposta para todos aqueles soldados: escolham entre vocês um homem que me enfrente. O outro personagem é Saul. Vale lembrar que ele também se destacava pela aparência. Em 1 Samuel 9:2, lemos que os israelitas mais alto alcançavam apenas o seu ombro, porém ele não chegava a 2,90 metros, a altura de Golias. Aquele era um tempo como o de hoje, em que a aparência vale muito. Na verdade, desde o início da humanidade, isso acontece. Vamos lembrar do episódio que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Veja que nós pegamos pela nossa cobiça, né? Nós olhamos para as coisas e cobiçamos, e muitas vezes nós não pensamos que aquilo ali pode causar um mal muito grande à nossa vida. Por isso é necessário nós estarmos lendo a palavra de Deus, nós estarmos orando para que Deus possa nos dar entendimento, para a gente se desviar dessa situação que vai nos trazer prejuízo. Sempre que você vai fazer algo, sempre que você vai para uma nova missão, para um novo trabalho, para alguma coisa que você vai fazer, lembre-se sempre de orar e apresentar a Deus, para que Deus te dê sabedoria para você lidar com a situação que você vai viver, porque muitas vezes a gente cai em armadilha porque nossa visão é limitada. Nós não conhecemos o coração das outras pessoas, nós não conhecemos as armadilhas que têm sido colocadas pelo inimigo na nossa vida logo ali à frente, mas Deus conhece, e é por isso que nós devemos nos apegar a Ele e confiar nele. É bom lembrar que quando é perigoso seguir os valores da sociedade, não os divinos. Saul agia sem depender de Deus, não era chegado à obediência, também era prepotente, confiava demais em si mesmo e dispensava os sábios conselhos de Samuel. Ora, ele e os soldados estavam apavorados, sem saber o que fazer. O outro personagem dessa história só aparece na continuação do texto lido: Davi. Os acontecimentos da passagem mostram como Davi está abrindo caminho para que o homem que ele escolhera para ser rei pudesse defender seu povo dos insultos do gigante e derrotá-lo. Amigo, por mais difícil que sejam as circunstâncias que você está enfrentando hoje, verá que por meio dela Deus pode abrir caminho para dias melhores em sua vida. Confie em Deus e espere por sua ação. É necessário passarmos por certas dificuldades até para a gente poder se preparar para coisas maiores que virão pela frente. Tem um velho ditado que diz que a gente só dá o que tem, não é verdade? E a verdade é isso mesmo. Não tem como darmos alguma coisa se nós não tivermos. Se você já passou por tribulações, enfrentou perigos, já enfrentou perseguição, abandono, você já enfrentou muitas dificuldades,
mas confiou em Deus, você tem uma palavra muito especial. Você tem algo para transmitir para alguém que está passando a situação que você passou no passado. Não falo só de coisas materiais, e Jesus mesmo fala que é melhor dar do que receber. Se você está enfrentando dificuldades, as coisas estão ruins ao seu redor, apresente para o Senhor, pois Ele tem poder para fazer a mudança necessária para a sua vida. E do meio da tribulação, Ele abriu um caminho de prosperidade, um caminho de felicidade na sua vida, um caminho de vitória, porque Deus é Deus de vitória. Na minha leitura hoje pela manhã eu li sobre o rei Josafá, quando ele se encontra com o outro rei de Israel, Acabe. E nessa ocasião, o rei Acabe convida Josafá, que era um rei temente a Deus, que fez as coisas que agradavam a Deus, para enfrentar outros inimigos dele. E Josafá, muito prudente, ele fala: não é melhor pegarmos o conselho dos profetas do Senhor, para saber se o Senhor vai te entregar esses inimigos em suas mãos? E o rei Acabe chama os seus profetas, me lembro bem, parece que 400 profetas. Esses profetas fizeram todas as suas profecias, disseram que os inimigos seriam entregues na mão do rei Acabe. Mas, prudentemente, Josafá fala para Acabe: não há nenhum outro profeta aqui que pode falar algo para você, não existe nenhum outro. Mas o Acabe fala: sim, tem um, mas ele sempre fala coisas que me desagradam. Então, Acabe chama o profeta vem, e naquele momento que estão conversando, o profeta fala que será entregue os inimigos na mão de Acabe. Acabe, na mesma hora, fala: estou falando que ele fala só aquilo para me desagradar? Está mentindo. Fala a verdade. E o profeta então diz que ele seria disperso e seria destruído. Mesmo assim, ele mandou trancar o profeta na prisão e foi para a batalha. Quando ele voltasse, ele retiraria o profeta da prisão. Não foi o que aconteceu, porque ele foi ferido e a batalha foi uma derrota muito grande e o rei Acabe morreu. Se a gente for ler a história direitinho, a gente vai pegar muitos exemplos. Agora eu digo para você: quando você recusa os conselhos do Senhor, quando você fecha os seus ouvidos para não ouvir a voz de Deus, ou tranca o seu coração para não buscar entendimento que vem do Senhor, o fracasso vem a galope para a sua vida. Porque Deus, Ele tem dado todas as condições para nós, seres humanos, viverem em paz aqui nesse mundo, vivermos em tranquilidade. Jesus veio nos trazer a oportunidade de descansarmos em suas promessas, em saber que Ele está no controle, e Ele veio nos preparar um lugar para estarmos com Ele na eternidade. E hoje vivemos aflitos, preocupados com tantas coisas, e deixamos de lado as promessas do Senhor e esquecemos que tem coisa muito melhor para vivermos do que a que estamos vivendo nesse mundo. Um mundo mau, egoísta, que as pessoas sempre querem passar a rasteira nas outras para se dar bem na vida. É necessário, gente, buscarmos a presença de Deus. Se você quer ser uma pessoa próspera, em paz, em vida plena, tem que buscar o Senhor. Porque é só nele que encontramos essa paz. A paz que excede todo entendimento vem do Senhor. O mundo não pode te dar. E nele nós podemos encontrar, em meio a tribulações e dificuldades, motivo de ser feliz. Você pode ter certeza disso. Nossos impasses nesse mundo são as oportunidades de Deus para Ele fazer a mudança em nossa vida. Confia no Senhor, entrega a tua vida a Ele. Ele sabe realmente como fazer o melhor para você.